Olá, pessoal! Vamos apresentar a terceira avaliação da disciplina de Instalações Elétricas do curso de Arquitetura e Urbanismo, com o professor Rafael Abrantes. A equipe é composta por Ágata Coelho, Arthur França e Vitória Dantas. Bom, primeiro aqui temos a nossa planta baixa. A ficha técnica é uma área construída de 80,45 metros quadrados, com os cômodos de sala de jantar e estar, cozinha, serviço, suíte, quarto, banheiro, garagem e jardim. Para fazermos esse projeto elétrico, utilizamos da norma NBR 5410. E a primeira coisa a se fazer é o levantamento da área e do perímetro de cada ambiente, pois a área vai ser utilizada na iluminação e o perímetro vai ser utilizado nos pontos de tomada. Depois de fazer esse levantamento, vamos para a recomendação. No caso de ambientes em geral, os primeiros 6 metros quadrados equivalem a 100 watts e a cada 4 metros quadrados inteiro vai somando 60. No banheiro, que é a área molhada, o ponto de iluminação deve estar no mínimo a 60 centímetros do chuveiro. Na tabela de levantamento de carga de iluminação, nós temos os ambientes, as áreas em metro quadrado, porque para iluminação se utiliza metro quadrado. A potência de iluminação em VA para cada cômodo, onde vai se somar os pontos, os primeiros 6 metros com 100 e a cada 4 metros inteiro os 60. E considerando que os locais com menos de 6 metros quadrados se atribui no mínimo 100 VA. Aí se faz a somatória separada de cada ambiente e depois a somatória total, onde ficou 1.160 VA. Em relação às tomadas, a gente vai ter aí a NBR 5410 que vai dar algumas recomendações. E essas recomendações elas vão variar um pouquinho de ambiente para ambiente. Por exemplo, nós vamos ter no banheiro, onde a gente vai ter que considerar no mínimo uma tomada de 600 watts. Para áreas como cozinha e área de serviço, a gente tem que considerar uma tomada a cada 3,5 metros ou fração. E aí, as 3 primeiras tomadas elas precisam ter 600 VA. E as adicionais, elas precisam ter 100 VA. E para ambientes como salas e quartos, a gente vai ter o mínimo de uma tomada para cada 5 metros ou fração. No caso aí, se a gente já tiver, por exemplo, 5,2 metros, a gente já vai considerar 2 tomadas. E aí a potência dessas tomadas ela vai ser de 100 VA. Aqui nessa tabela de levantamento, nós vamos ter os ambientes e os perímetros. E para descobrir a quantidade mínima de tubos, a gente divide o perímetro por 5 em áreas secas e por 3,5 em áreas molhadas. E aí, como os resultados eles eram fracionados, a gente arredondou para mais. Então, no caso 4,15, por exemplo, na sala de estar de jantar, a gente arredondou para 5 tomadas. E aí, para descobrir a carga dessas tomadas, a gente vai multiplicar o seu número, a sua quantidade, por a potência em VA que a norma estabelece. No caso aí da sala de estar de jantar, a gente vai ter 500 VA, porque são 5 tomadas de 100 VA. Mas no caso da cozinha, por exemplo, a gente vai ter que ter as 3 tomadas de 600 VA e o que passar vai ser de 100 VA. Como nós temos 4 tomadas, 3 vão ser de 600 e uma vai ser de 100 VA, totalizando 1.900 VA. Em relação às tomadas, a gente vai ter aí a NBR 5410 que vai dar algumas recomendações. E essas recomendações elas vão variar um pouquinho de ambiente para ambiente. Por exemplo, nós vamos ter no banheiro, onde a gente vai ter que considerar no mínimo uma tomada de 600 watts. Para áreas como cozinha e área de serviço, a gente tem que considerar uma tomada a cada 3,5 metros ou fração. E aí, as 3 primeiras tomadas, elas precisam ter 600 VA e as adicionais, elas precisam ter 100 VA. E para ambientes como salas e quartos, a gente vai ter o mínimo de uma tomada para cada 5 metros ou fração. No caso aí, se a gente já tiver, por exemplo, 5,2 metros, a gente já vai considerar 2 tomadas. E aí a potência dessas tomadas ela vai ser de 100 VA. Para tomadas de uso específico, a NBR sugere que a gente tenha uma tomada para cada aparelho com mais de 10 A. E nós fizemos a relação dos aparelhos, no caso vão ser o micro-ondas, a máquina de lavar e os ar-condicionados. E aí, para facilitar, a gente escolheu também os modelos de todos os equipamentos. E aqui nessa tabela de levantamento a gente vai ter a divisão desses aparelhos por ambiente e a nossa carga em VA e em watts. E para melhor entendimento, nessa tabela temos a quantificação geral dos sistemas de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Temos todos os ambientes e a quantidade de luzes e o valor total de potência. Para a iluminação, ficou 1.160
160 VA. Para as tomadas de uso geral, foi um total de 6.600 VA, e para tomadas de uso específico, 6.624 VA. E a partir disso, podemos fazer o levantamento da potência total instalada pela seguinte fórmula: potência ativa igual a fator de potência vezes a potência aparente, que o fator de potência vamos utilizar 1,0 para iluminação e 0,8 para tomadas. E trazendo os dados da tabela geral, a gente tem para a iluminação 1.160 VA. Multiplicando pelo fator de potência, vai dar 1.160 watts. As tomadas de uso específico eram 6.600 multiplicados por 0,80 dá igual a 5.280 watts. E as tomadas de uso específico ficou 5.600 watts, totalizando 12.040 watts. E a partir disso, ao encontrarmos o total de watts dessa residência, podemos escolher o tipo de alimentação. Para esse projeto foi escolhida a alimentação trifásica tipo T, que os consumidores podem ser atendidos com até 4 fios, 3 fases e um neutro. Foi escolhido esse tipo de alimentação pensando em futuras ampliações ou adição de novos equipamentos. E aí, para a divisão dos circuitos, nós vamos ter algumas recomendações, como, por exemplo, separar os de iluminação dos de tomada, ter circuitos exclusivos para a cozinha e para a área de serviço, e todo ponto destinado a equipamento com corrente superior a 10 amperes, no caso as tomadas de uso específico, deve possuir um circuito independente. E aí a gente vai ter a divisão dos circuitos. O 1 e o 2 eles vão ser de iluminação. Ambos vão ter 2,63 ampere e o circuito 1 a gente deixou separado para ambientes de uso comum, como sala de jantar, cozinha, serviço e área externa. E o circuito 2 a gente separou para as áreas mais privadas, de quartos e banheiros. Vamos ter o circuito 3 aí para tomadas de uso geral da sala de estar e de jantar, da suíte do casal e da área externa. E esse circuito ele vai totalizar 4,54 ampere. O circuito 4 também de tomadas de uso geral vai ficar para o quarto 1, para o banheiro social e o da suíte, e vai totalizar 8,63 ampere. O circuito 5 das tomadas de uso geral da cozinha vai totalizar 8,63 ampere. E o circuito 6 das tomadas de uso geral da área de serviço vai totalizar 8,18 ampere. E aí, em relação às tomadas de uso específico, a gente vai seguir a indicação da norma e vai ter aí um circuito para cada tomada de uso específico. E aí, no caso, nós vamos ter o 7, o 8, o 9 e o 10, que vão ser das tomadas destinadas àqueles equipamentos que a gente já apresentou anteriormente. E aqui temos a nossa planta baixa. Ao lado dela temos a legenda com todas as simbologias que aí vamos utilizar para melhor entendimento. E nessa primeira a gente pode identificar alguns pontos de iluminação que foram locados. Em cada ambiente conseguimos perceber que foi locado pelo menos um ponto de 100, alguns de 60 e outros de 20. Aí nessa segunda planta a gente tem a locação dos interruptores que vão ligar as suas respectivas lâmpadas. A gente tem em cada um dos quartos um interruptor three-way e nas seguintes um interruptor normal para interruptor que está ligado juntamente com a tomada. E na terceira planta a gente tem a locação das tomadas. As tomadas baixas a 40 centímetros de altura e as médias a 1,20. E por último, mas não menos importante, temos a locação das tomadas de uso específico. A tomada baixa, que está localizada na área de serviço para máquina de lavar, com altura de 40 centímetros. A média para o micro-ondas ficou a 1,20 m e as tomadas altas para os ar-condicionados a 2,10 m. Destinamos também uma planta sem o layout para que a gente possa compreender de uma forma mais clara como ficou à disposição. Aqui temos a ligação do primeiro circuito de iluminação, onde temos as lâmpadas da letra A
até a letra F, que fica na área exterior. Bom, para ligarmos as lâmpadas, temos que levar o fio neutro e optamos por deixar o fio terra, caso queira colocar algum pendente, alguma coisa que tenha um material que seja condutor de energia. E ligamos o fio de retorno da tomada. Para a tomada, a gente liga o fio fase para energizar e o fio de retorno para a lâmpada. Agora vamos para o segundo circuito de iluminação, onde vamos das lâmpadas G até a lâmpada M. Nesse caso, nós vamos ter duas ligações three-way, no quarto e na suíte, onde temos duas tomadas que têm dois retornos entre elas, para que se possa ligar ou desligar a luz em qualquer uma das duas tomadas. Além disso, temos a ligação dos banheiros também. Em seguida, ligamos as tomadas de uso geral, puxando o fio fase, neutro e terra para cada uma das tomadas e utilizando os conduítes que não estavam completos ainda, ou seja, que tinham menos de 9 fios. A representação tracejada significa que o conduíte está passando pelo chão. Agora vamos fazer a ligação da cozinha e da área de serviço, já aproveitando para ligar as tomadas de uso específico da máquina de lavar e do micro-ondas nesses mesmos circuitos. Depois vamos fazer a ligação das tomadas de uso específico que falta, que são as tomadas dos dois ar-condicionados. E para fazer essa ligação dos dois ar-condicionados, nós também optamos por utilizar os conduítes que ainda não estavam completos, ou seja, que não tinha menos de 9 fios. No caso do dimensionamento dos eletrodutos, a gente também vai ter outras recomendações, como por exemplo, os cabos deles devem ocupar no máximo 40% da área dentro do eletroduto. E também, em casos de cabos com diferentes seções no mesmo eletroduto, a gente precisa converter todos os cabos para um valor de seção e a partir disso dimensionar o eletroduto. E para aquelas tomadas de uso específico, a gente tem que observar o valor em ampere de cada tomada, para assim saber qual o diâmetro do cabo e, consequentemente, do eletroduto. E para o dimensionamento dos eletrodutos, temos a seguinte tabela. A primeira, que é referente ao milímetro do condutor para o eletroduto, e a segunda é o conversor, que a gente vai entender melhor nos exemplos mostrados de acordo com o projeto. Temos exemplo o conduíte 01. Tinha 3 fios de 1,5. Pelos dados obtidos na tabela anterior, multiplica-se por 0,71, que dá igual a 1,13. Existiam 6 fios de 2,5. Pela conversão, 2,3 mais 6, que dá um total de 8,13, arredondando para 9, totalizando a espessura do conduíte de 25 milímetros. E isso segue para todos os exemplos, fazendo a conversão de acordo com os dados da tabela anterior. E aqui ficou a nossa planta final de elétrica, já com os dimensionamentos dos conduítes, sendo que o menor conduíte ficou com 16 milímetros e o maior com 25 milímetros. Os conduítes de 25 foram apenas 2, a maioria foram de 16 e de 20 milímetros. Pronto, terminando isso, vamos para a tabela de disjuntores. O disjuntor, ele tem que ser um pouco maior do que a amperagem de cada circuito, é um disjuntor para cada circuito. Então, a gente escolheu 2 tipos. No circuito de iluminação, que tinha 2,63 amperes, a gente colocou um disjuntor de 6 amperes, porque o fio aguenta até 17 amperes sem esquentar, então de 6 amperes está ok. E nos demais circuitos, como tem os fios de 2,5 milímetros, que aguenta até 24 amperes sem esquentar, e no máximo a amperagem que a gente tem do circuito, o maior é de 8,63, nem chegando a 10 amperes, então colocamos um disjuntor de 10 amperes, que é o suficiente para proteger os aparelhos sem danificar eles e também para não ficar desarmando toda hora. Bom, pessoal, então é isso. Nosso projeto foi esse. Muito obrigada e tchau, tchau.